Voltamos aqui pela TV Horizonte com aquela sugestão, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado, no tratamento das hemorroidas, inclusive. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado, tá legal? Você encontra as Pílulas Imescar em todas as farmácias e drogarias do Brasil. Estamos recebendo aqui a Edilene Lopes. Quem conhece mais a Edilene? Pelo rádio, né? Não. Mas hoje com a live, com a internet, né? Todo mundo está... E inclusive agora com o podcast, né? Não é isso aí, com o podcast? Podcast. É isso aí. Tudo bem, Edilene? Tudo bem, assim. Prazer em recebê-la aqui. Prazer é meu, né? Muitíssimo obrigada. Quantos anos já de jornalismo, Edilene? 15 anos. 15 anos? Desde que eu nasci, sou jornalista. Prazer nosso, aí, Didi. né? Obrigada, Patrícia. Obrigada. Nós é que agradecemos, né, gente? Edilene é referência no rádio. Da Sua voz política, bonita. então, hein, Acirantão? verdade. Sabe tudo da isso aí. política. Quem sou eu? Mas e aí, Edilene, o que você está achando do momento político do Brasil? O Brasil está uma loucura, né, Cirantão? É um momento de mudança, né? A gente viu aí uma eleição muito acirrada, ânimos muito acirrados, e ainda depois da eleição, um clima de eleição, né? Discursos muito, às vezes, extremos e emocionados, mas a expectativa da gente é que a situação, pelo menos, fique mais amena, é interessante, né? É interessante, eu sempre faço análise assim, né? Porque o governo Bolsonaro, né? Que é como diziam... Não vou usar o termo exato, não, porque... Mas vamos dizer assim, um coisa louca, para não usar outro nome, um coisa louca esse Bolsonaro, né? Ele continua sendo o mesmo Bolsonaro da campanha de deputado, na época lá no Congresso Nacional e etc e tal. Agora, tem uma coisa que é interessante que as pessoas não perceberam ainda, né? A economia está reagindo devagarinho, né? Fez uma coisa que é interessantíssima, né? Ele liderou um projeto de reforma da Previdência, mandou para o Congresso Nacional e falou assim, agora vocês se viram aí, porque eu não vou trocar nada com ninguém, não vou fazer nada. Os caras ficaram nervosos, porque ele não conversa com o Congresso, ele não sabe fazer política, não sei o quê. Ele falou assim, não vou trocar nada por nada. E a reforma foi aprovada, não a reforma que a economia do Brasil queria, mas a reforma possível, feita pelos congressistas que não teve interferência praticamente do governo federal, né? Principalmente aquela interferência de tomar lá da cá, não é verdade? Uma coisa interessante, quer dizer, nós estamos vivendo um momento político diferente, não só no Brasil, como também em Minas Gerais, né? Que tem um governador também que não está muito aí para a chamada fazer política, né? Como todos os governadores fizeram. E no fim das contas, Acir, eu te devolvo a pergunta, porque você sabe muito mais desse assunto do que eu. Na sua avaliação, de fato, eles não fazem política ou fazem de uma forma diferente? É possível fazer política não, estão fazendo sem a política trocas? de uma forma diferente, né? Uma forma diferente. Não vou trocar. Na verdade, é o seguinte, né? É interessante, né? O deputado e o senador, não só a nível federal e estadual também, nós não temos Senado a nível estadual, já tivemos. Mas, na verdade, é o seguinte, o que eles fazem, né? Depois da Constituição de 88, houve a possibilidade de emendar a Constituição. E depois dessa emenda à Constituição, no orçamento, né? Constituição não, emendar o orçamento. Depois de emendar o orçamento, desde 88 para cá, uma série de escândalos e tal, quer dizer que... Porque antes não podia, né? Antes o deputado não podia fazer nada que se redundasse, por exemplo, em aumento de despesa. Mas agora, com essa emenda ao orçamento, tem essa troca de favores, essa coisa toda. E agora eles mesmos estão querendo que seja o orçamento, seja a emenda do orçamento, seja impositiva. Né? Mas aí, e o seu novo espaço do jornalismo agora? Acir, a rádio tem investido, assim como várias rádios e TVs no Brasil, nesse novo formato, que é o podcast, né? Que é a possibilidade de se ter um material em áudio, como se tem um vídeo para a plataforma YouTube, por exemplo, para ser exibido por outras plataformas. Você pode, ou no site das instituições, ou no Deezer, ou no Spotify, que as pessoas usam normalmente para ouvir música. Nos Estados Unidos, há cerca de 5 anos, o podcast já é muito utilizado pelas pessoas, porque é um material de áudio que ela pode ouvir a qualquer momento, não necessariamente de acordo com a veiculação das emissoras de rádio. Na hora que ela quer, né? Na hora que ela quiser. É muito fácil. Muito fácil, que em nada desmerece ou diminui o rádio, porque o rádio sobreviveu a tanta coisa, né? A TV, a internet, e continua aí no topo dos veículos de comunicação. É bom lembrar que tudo isso vai sobreviver por causa do rádio e da TV. Por causa do rádio e da TV. Se a matéria não sair no rádio e na TV, não vira podcast. Exato.
Essa possibilidade também existe. O que está acontecendo com os veículos agora? Na rádio, por exemplo, o podcast Abrindo o Jogo, que é o podcast que nós estreamos há 2 semanas, que tem como propósito ouvir grandes autoridades ou personalidades envolvidas em fatos marcantes, porque a gente sabe que a gente tem um tempo mais limitado no rádio. Tem um espaço maior, né? Tem um espaço maior. O podcast Abrindo o Jogo, eu já entrevistei nas últimas semanas o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça e na próxima semana vai ser o procurador-geral do Ministério Público. A gente veicula parte da entrevista na Rádio Itatiaia, no Jornal da Itatiaia, primeira edição, e a entrevista de 30, 35 minutos, que normalmente é muito longa para o nosso espaço na rádio, quando nós tem um programa, quando é para o jornal, ela fica toda disponível na internet. E aí a gente aborda diversos assuntos, não necessariamente só o que está acontecendo no momento, mas coisas passadas, que vão desde escândalos e tem a ver com a situação do Brasil e com o posicionamento dessas pessoas que normalmente são muito importantes na manutenção desse processo democrático. Patrícia, tem pergunta aí? E as autoridades realmente abrem o jogo, Edilene Lopes? Ou só falam abrindo o jogo, mas abre só um pouquinho? Como é que é isso? Mas sempre dá para abrir mais. E a ideia desse podcast Abrindo o Jogo é ele tem um formato um pouco mais leve. Eu pergunto sobre tudo, mas não fico sendo aquele ferrinho de dentista. Porque quem acompanha a Rádio Itatiaia, o Assir Antão, que é um repórter exímio em política, fez tradição na Rádio Itatiaia, numa entrevista coletiva, por exemplo, eu aperto. Não tem fuga, não. Eu vou em cima daquele negócio até ele responder. Esse bate-papo eu pergunto de tudo, mas é um pouco mais leve porque a gente aborda muitos temas. Você pergunta até que time você torce, Pergunta. se você lava a louça em casa. Esse tipo de pergunta também tem o que verdade. humaniza um pouco a pessoa, porque às vezes você olha um político, você olha uma autoridade, tem gente que acha que político nem é gente, que autoridade é um universo muito distante das pessoas. Então, a ideia é que eles contem um pouco dessa trajetória e tal, e também falem dos temas importantes, e eles revelam muita coisa. Você entrevistava o nosso querido Nelson Messias, desembargador, que eu conheço de sobra, uma pessoa que veio do nada, foi um menino que começou a trabalhar de office boy no fórum lá de Patos de Minas, foi estudando e tal, fez direito, fez concurso, passou, foi juiz e tal, chegou ao desembargador, ao cargo de desembargador, que a gente conhece a pessoa. E sabe da história de vida dele, né? E a gente o conhece na intimidade, que nós fazemos parte daquela confraria do Mercado Central, daquela turma que encontra no final de semana para conversar, para jogar, conversar fora e conversar tudo, né? Talvez menos problema de justiça, não é verdade? A gente conversa. Então, foi muito boa a sua entrevista. É o outro lado da autoridade, né? É levar um pouquinho disso. Participação aqui, gente. Olha, tá bombando aqui, viu, Edilene? Eba. A Renata, que é do bairro Casa Branca, um grande abraço pra ela. Tá mandou inclusive a nossa foto aqui, que maravilha. Ah, que lindo. Chamando de linda e competente. Tá dado o recado, Obrigada. Renata. Obrigada pela audiência. A Silvana, que é do bairro Floresta, tá falando que acompanha a Edilene há muito tempo e gostaria de falar qual foi a sua percepção lá da tragédia em Brumadinho. Aliás, você fez uma bela cobertura, né, Edilene? Ficou lá vários dias, né, Edilene? Fiquei muitos dias, Assir, assim como aconteceu em Mariana, eu cheguei para trabalhar com uma roupa normal de trabalho, às vezes um sapatinho de salto, e fui direto para Brumadinho. Eu só voltei para casa 10 dias depois. A roupa que eu vesti lá foram malas que fizeram em casa e o motorista da rádio levou para mim. E nessas coberturas a gente se entrega tanto que a gente fica o tempo que for preciso. E eu me emociono com essas coisas, porque a gente acaba entrando muito na realidade dessas pessoas. É um sofrimento muito grande. Então, essa cobertura, de fato, para mim, ela foi muito marcante. Ela mostrou, sendo seguida do rompimento da barragem em Mariana, que nada do que deveria ter sido feito em termos de regulação, fiscalização e o cuidado da própria empresa, porque a Samarco era uma empresa na qual a Vale tinha participação, nada foi efetivamente mudado. Precisou romper essa barragem de novo para a Assembleia Legislativa instalar uma CPI, para se ter uma lei que seja um marco regulatório e para que, de fato, esse assunto ele seja considerado com a importância que ele tem, porque isso é gravíssimo. Né? Outro dia eu recebi de um amigo um mapa, né? Um mapa com uma barragem de rejeitos aqui, próximo a Belo Horizonte, acima ali de uma reserva florestal e de um local maravilhoso que tem parte da água de Belo Horizonte, vem de lá, que é o Mutuca. Tem a antiga MBR, hoje virou tudo Vale. Tá ali um outro problema que ele falou assim, tá vendo isso aqui, irmão? Trouxe para mim uma foto aérea. Se isso aqui tiver o mesmo destino de uma barragem de Brumadinho e de Mariana, o que vai acontecer? Não só o Serra del Rey vai embora, o Mutuca vai embora, como também o Rio Arrudas vai ficar cheio de lama. O Rio Arrudas, no Rio das Velhas. Das Velhas. Vai virar cheio de lama, porque está na bacia do Rio das Velhas, né? Aquela região. É difícil mesmo, quer dizer, nós tivemos tanta coisa. Aliás, se você fizer um sobrevoo de helicóptero
nessa região aqui, Itabirito, Belo Horizonte, Ouro Preto e tal, você vai ver que toda nascente dos rios que nascem por ali, Paropeba, Rio Pará, Rio das Velhas, etc., esses rios todos estão comprometidos pelas mineradoras que estão naquela região. Impressionante. A Sônia, do Taquaril, obrigada pela audiência, pergunta aqui a Cirantão para Edilene Lopes, qual que foi a cena que você mais se emocionou em Brumadinho, Edilene? E a gente percebe pelas palavras da Edilene, até pela emoção, tamanho amor, que dedicação, hein, Edilene? Essa coisa da vocação, de fato, ela existe, né? Quando a gente encontra, a gente sabe. E eu acho que por isso que eu me emociono e eu me envolvo tanto com essas coberturas. Vi diversas cenas marcantes, muitas mesmo, que é a tristeza da pessoa ali que não sabe onde está o parente, não sabe direito o que aconteceu e o único instrumento que ela encontra para poder fazer um apelo é a imprensa. Porque na hora não tem mineradora, na hora não tem ninguém. O Estado está principalmente, efetivamente, com o Corpo de Bombeiros salvando e quem que está ali? É a gente. Então isso, para mim, é muito marcante. E Sônia... você deve me conhecer, eu sou do Taquaril também. Ela foi aqui, Sônia do Taquaril. É minha conterrânea. Tá bombando aqui, ó. O Grimaldo tá falando pra Edilene assim, Edilene, sou seu fã. O Lula já te confirmou se vai casar? Lembra disso? Você seria a primeira a saber disso, caso ele fosse casar. É por causa da carta, né, que o Lula te mandou uma certa vez na rádio? Mandou uma carta. Eu entrevistei o ex-presidente Lula ao longo dos 3 últimos anos, 3 vezes. E quando ele estava na prisão já, ele enviou uma carta, porque a gente fez uma solicitação de entrevista, a Justiça ainda não estava autorizando entrevistas, então ele enviou uma carta em resposta ao nosso pedido. Mas a gente vai entrevistar o ex-presidente Lula no Abrindo o Jogo, com certeza o pedido judicial, o processo já está tramitando. E também o presidente Jair Bolsonaro, que recebeu um pedido administrativo, assim como o governador Romeu Zema, que já se comprometeu via assessoria em dar uma entrevista para o Lula já falou que vai casar. Falou que vai casar. E disse que até que a namorada está grávida. Ah, tem isso? Aí já é a perdi as fatos, furo do assim. É isso aí. Olha, tem mais perguntas aqui. Maria da Glória, vem de longe, hein? Lá de Juiz de Fora, tá mandando a sua foto aqui, tá dizendo o seguinte, que é sua fã e que lembra da carta que você leu com muita precisão do ex-presidente Lula. E eu quero lembrar aqui, eu tenho um amigo que chama Emir Cordeiro, foi produtor de programas humorísticos na Rádio Confidência durante muitos anos. O Emir sempre fala comigo assim, Cirantão, a voz da Edilene Lopes é uma coisa muito séria. Para mim, ela só iria ler notícias. Marcante, o Emir né? Cordeiro. De vez em quando a Edilene apresenta o jornal também, né, De vez em quando apresento, já apresentei mais em outras ocasiões. Mas eu gosto muito dessa coisa do apresentar, mas o legal do apresentar é quando você está nesse ambiente muito descontraído. Eu vou falar para vocês que eu sou doida com rua. E se for para ter um programa, é para ser mais descontraído, assim, que eu gosto demais da conta. Mas então eu quero falar uma coisa aqui muito importante para vocês todos. Olha aqui, no próximo sábado, tem muita gente que está achando ruim, porque vai ser feriado e o feriado vai cair no sábado, que muita gente já folga, não é verdade? Eu gosto do feriado porque o feriado é um dia a mais para descansar. Mas nesse feriado é o feriado de finados, Dia dos Mortos. E a Metropax, ela dá uma infraestrutura muito grande à Arquidiocese de Belo Horizonte para as missas que são celebradas, não só no Cemitério do Bonfim, Cemitério da Paz, Cemitério da Consolação, Cemitério da Saudade. Agora, é uma oportunidade também de você fazer o seu plano. Fale com a Metropax 0800 726 0140. 0800 726 0140. Patrícia, chegamos ao finalmente da entrevista com a Edilene. Tem mais alguma pergunta aí, rapidamente? Gente, um abraço para o Silmar, lá do Dom Cabral, aqui do Dom Cabral. Ele é o fã da Edilene Lopes, está dizendo que você é uma repórter muito segura. Tem também o Luiz, um grande abraço para ele, lá de Igarapé. Está dizendo que o Luiz, que a Edilene Lopes é ícone. Oh, meu Deus. É mito. Tá te chamando de mito. Que é isso? Olha, eu acho que nós vamos ter que trazê-la novamente. Vamos sim, se Deus quiser. Que sucesso, viu? Edilene, te agradeço muito. Sucesso no Abrindo o Jogo. Que você possa aí trazer muitas informações e boas notícias, né? Para o nosso público, claro. Patrícia, eu que agradeço. Telespectador da TV Horizonte, eu também sou uma. Fica ligadinho no Abrindo o Jogo. A rádio tem também outros podcasts, como Pode Tudo, que é uma grande roda de conversa, o Lado Beca da Priscila Mendes. Então, vale a pena acompanhar, porque está muito legal. Pois é, isso é muito bom. E foi uma alegria muito grande trazer uma companheira de trabalho aqui, como outros já vieram, né? Nós já tivemos aqui outros que estão mais ou menos fora de combate. Isso. Que vieram aqui como analista político. Mas nós trouxemos uma que está no campo de trabalho, está na guerra.
Obrigada. Na boa a você. guerra, né? Naturalmente. Obrigada, né? fico muito feliz, Saúde pra muito você, honrada. viu? Obrigada mesmo. Patrícia, amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Gratidão e alegria. Até amanhã. Gente, muito obrigado. Amanhã tem mais aqui pela TV Horizonte. Um abraço, uma boa tarde para todos.